Então, pessoal, tudo bom? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer usando o nosso mesmo código da aula passada, vamos fazer uma implementação, só que dessa vez vamos usar uma estrutura que vocês já conhecem, vista em outra aula passada, que é uma estrutura de condição que se chama se e se não. Só que aqui chama-se if e else, ok? Como nós vamos utilizar aqui no nosso programa? Se vocês repararem, se eu digitar, por exemplo, o ano atual, que é 2011, o ano do meu nascimento, por exemplo, que é 1987 menos 2011, não necessariamente eu vou ter 24 anos, certo? Porque vai depender do fator mês, certo? Vai depender do fator qual mês que eu nasci e o mês atual. Então vamos resolver esse problema de um seguinte modo. A gente precisa de outro printf. Vamos pedir ao nosso usuário mês de nascimento. Vamos pedir o mês de nascimento. Ok, em um outro scanf para ler o nosso mês. Todo mundo sabe que inteiro a gente seta um valor, dá um valor a uma variável usando o %d. Lembrando que se fosse carácter seria %s, float, %f. Então como é inteiro vamos %d, vamos usar o %d. Vírgula e i comercial, vamos decorar isso daqui, tá bom? É a única diferença do Visual G. É isso daqui, ok? Como vai ser o nome da nossa variável? Mês de nascimento, certo? Mês de nascimento, só isso aqui basta. E vamos declarar aqui nas nossas variáveis mês de nascimento, porque senão vai dar erro, né? Vamos usar uma variável que não existe? Não pode isso. Então, com esse valor que a gente precisa mais, a gente precisa pedir ao nosso usuário para digitar o mês atual. Digite o mês atual, claro, para a gente poder fazer o nosso cálculo direitinho. Então, mês já basta, ok? Assim como ano. Lembrando do %d. Não vou repetir porque vocês já sabem. Pronto, com base nisso, o que mais podemos fazer? Vamos o jabá daqui já basta, ok? Agora vamos implementar usando uma estrutura de condição. Isso é o que importa na nossa aula. Deixa eu digitar primeiro, depois eu vou explicar. Precisa de um else? Não, gente, não precisa de um else. Basta, só para todo mundo entender. Ok, o que se trata isso? O que aconteceu aqui? A gente até aqui tudo bem, né? A única diferença é que nós pedimos duas novas variáveis, que é o mês de nascimento e o mês atual. O que nós podemos fazer com ele? Primeiro, vamos relembrar da nossa aula passada. O que é o if? O if não é nada mais do que o se da aula passada. Se mês, nascimento
for maior do que o mês atual, ele vai fazer tal condição, ok? Deixa eu dizer de novo. Estou querendo dizer que se mês de nascimento, que digamos que seja um mês 11, que cai no mês de novembro, for maior do que o mês atual, que estamos em março, ele vai fazer, como 11 é maior do que 3, ok? Então ele vai fazer esse seguinte cálculo. O ano, que não é ano, né? É resposta. Ok? Que a resposta, que seria 24, seria... Ele vai receber menos a resposta menos 1, que vai ser 23 anos no meu caso, por exemplo. Vamos fazer uma breve situação. Digamos que estou executando o programa. Digite o nome: tarará, Luiz Fernando. Qual foi o ano do meu nascimento? 1987. O mês do meu nascimento foi no mês 11. Qual o ano atual? 2011. O mês atual, mês 3. Então o que ele vai fazer? Primeiramente ele vai atribuir a variável resposta, que é do tipo inteiro. Ele vai fazer o seguinte cálculo: ele vai fazer ano menos anos do meu nascimento, que vai ser 24, mas sendo que nasci no mês de novembro, eu ainda tenho 23 anos, certo? Então a gente precisa de mais, a gente precisa de aperfeiçoar mais ainda o nosso código. O que foi que nós fizemos? Nós fizemos uma estrutura de condição, aperfeiçoamos o nosso código. Então estamos querendo dizer que se, somente se, o mês do meu nascimento for maior do que o mês atual, ele vai diminuir um ano na minha idade, ok? O que é a minha idade? Minha idade é a variável resposta, não é isso? Estou atribuindo ano atual menos ano de nascimento, estou atribuindo para a variável resposta. Aqui, pelo cálculo, com S menos isso, vai dar 24 anos, mas eu não tenho 24 anos, porque eu nasci no mês de novembro e estamos no mês de março. O mês de novembro é o mês 11 menos o mês 3, ok? Então eu ainda tenho 23 anos. Essa é a base do cálculo. Caso eu em 2011 realmente já tenha completado os meus 24 anos, ou seja, o mês atual for maior do que o mês de nascimento, ou seja, o inverso dessa situação, ele não vai acontecer nada, ok? E não vai acontecer nada. Resposta vai ser igual a resposta. Estou só botando uma situação, não vai acontecer nada. Dei uma pausa e vi que tinha alguns erros. Falta um T aqui em um printf, algum desses printf. Falta declarar a variável mês, coisa que eu não fiz. Tinha um nome aqui, Luiz Fernando. Vocês corrigem aí e deixem do jeito que está aqui, tá bom? Vamos executar o nosso programa e ver como ficou. Então, digite seu nome, assim como eu pedi. Luiz Fernando. Digite o ano de seu nascimento, 1987. Digite o mês de nascimento. Nasci no mês de novembro, então mês 11. Digite o ano atual, 2011. Digite o mês atual, mês 3. Então, ele entrou nessa condição, nesse if aqui, ó, mês de nascimento. Como ele é maior, o meu mês de nascimento, que é no mês 11, é maior do que o mês atual, que é no mês 3, então ele vai diminuir um ano. Então, como eu deveria ter, pela subtração de ano atual com o ano de nascimento, eu deveria ter 24 anos, ele subtraiu por 1. Então, eu tenho 23 anos ainda, porque eu nasci em novembro. Eu só vou completar 24 no mês de novembro, entendeu? Caso contrário, se eu digitasse, por exemplo, Meca 1988, gente, mês de nascimento, mês 1, 2010, o ano atual, e o mês atual fosse o mês 3,
ela fosse mês 3, daria tudo certo, ok? Rebeca nasceu em 1988, então sua idade realmente tem 22 anos, porque ela já completou nesse ano. Todo mundo entendeu, né? Então, esse é o fim da nossa aula. Mais à frente vamos usar o for, o while e assim mais adiante. Então, bons estudos e até mais, pessoal. Lembrando, se der, se tiverem tempo, comentem o vídeo. Eu vou gostar muito de saber a opinião de vocês, tá bem? Tchau, tchau.